E quanta coisa que a gente está perdendo, né, cara? Tipo, a gente podia estar vivendo um pluriverso agora, né? A gente podia, a gente pode, na verdade, só que a gente não, né? A gente deixa sempre na mão de outros. E aí, quando a gente vê, tem vários governos, né? E aí, por isso que quem defende o movimento decolonial é muito crítico à ideia de Estado. Porque o Estado, ele se formou, né? A estrutura dos três poderes e tal, ela se formou, ela tem uma base europeia. Ela não tem uma base que ela leva em consideração a diversidade, a pluriversidade que existe no nosso continente, né? Que é o continente, a gente não está nem falando só de Brasil, né? Tipo, a gente tem uma diversidade que é própria da nossa terra, e a gente não leva isso em consideração quando a gente vai fazer política. E aí, isso, quando a gente vê que o Estado ele foi construído para poucos, e ele é conduzido por poucos e para poucos, a gente vê que a gente tem um pluriverso que está sendo deixado de lado. De homogeneizante do Estado-nação, né? A cosmopolítica kantiana, como você disse no seu texto. Né? Exato. E quanto mais você fala, mais me vem ao pensamento que eu já tenho há algum tempo, né? Que, cara, não é possível. A gente estuda a vida inteira, né, a lógica do pensamento europeu, pensamento ocidental, e sempre é a mesma lógica de dominação, de impor a vontade em cima dos outros povos. E a gente coloca isso foi usado para justificar invasões a respeito de povos que eram atrasados, né? E eu olho o pensamento que esses povos têm, eu acho tão mais evoluídos, mas há anos-luz, entendeu? A lógica que você fala da confluência, o exemplo dos rios, cara, para mim isso é muito mais evoluído do que a ótica que justificou a invasão na América, por exemplo. Exato. E, tipo assim, isso eu acho muito legal isso do debate, né, sobre atrasado, evoluído. É uma coisa que foi imposta, né? Definir o marco de referência, ele é um marco universal, né? Um marco branco, europeu, masculino, heterossexual, né? Que é capitalista, defensor da propriedade privada. Então, o marco de referência do evoluído, ele já está dado. E é esse que é o problema, isso não está em disputa. E aí, quando você fala, pô, eu acho que esse pensamento da confluência dos rios, ele é muito mais evoluído, né? É aí que a gente para pensar como é que funciona o pensamento moderno colonial, como é que ele é construído, né? E aí, na minha dissertação, eu uso uma autora, uma filósofa brasileira, chamada Denise Ferreira da Silva. Grande referência, assim, sou muito fã. Ela fala que o pensamento moderno ele é construído em 3 pilares. E um desses pilares é a sequencialidade. A ideia da sequencialidade é essa ideia da etapa, né? De que existe os atrasados, os evoluídos, os civilizados e os bárbaros, né? Os que têm folclore e os que têm ciência, né? Os que têm cultura. E sempre tem essa divisão dicotômica. E sempre é uma lógica de etapa, né? De começo, meio e fim. É uma escada, né? Como se fosse assim. É só assim que a gente vai melhorar a nossa vida. E o Nego Bispo, mais uma vez, ele fala que esse pensamento linear, né? Sintético, que é sequencial, né? Que é o que a Denise fala. Ela fala sequencial, ele fala sintético, né? E linear. É um pensamento que ele não corresponde à vivência de povos plurais, como os nossos. Né? De povos que, como no Brasil, já tinham povos aqui morando, outros povos foram traficados, escravizados, e foram obrigados a chegar em uma outra terra. E esses povos conseguiram se relacionar de alguma maneira relativamente harmônica, tanto que tem a construção dos próprios quilombos. Né? Então, o que o Nego Bispo fala é que o pensamento sequencial europeu, formado nessa ideia de início, meio e fim, ele não corresponde ao pensamento dos povos plurais, que é começo, meio e começo. É um pensamento que ele é circular, ele não para, entendeu? Ele não tem um objetivo final. O objetivo dele está sempre circulando. Então, ele também faz a analogia da capoeira com o futebol, né? O futebol, enfim, tem um monte de discussão se o futebol nasceu na Inglaterra ou na China, enfim. Eu não sou nem um pouco do futebol, só vou usar a referência que ele usa. Mas ele fala que, assim, tem o futebol e tem a capoeira, né? No futebol, se tiver a galera lá jogando no campo, você está na arquibancada, mas você sabe jogar muito melhor do que a galera que está lá jogando. Você não pode simplesmente chegar. Né? Porque tem regras bem definidas, tem uma forma, tem uma estrutura e tal. Então, ele fala que o futebol se relaciona muito com o pensamento europeu, né? Que é como se fosse
fechado. Enquanto que a capoeira, não importa, você pode ser a pessoa menos experiente possível, que se tem uma roda, qualquer pessoa pode jogar. E essa que é a ideia do pensamento circular, né? No pensamento orgânico, que vem da terra, que a gente pode permitir que várias diversidades confluam, desde que a gente se permita ouvir, né? Genuinamente, e considerar o que está sendo ouvido, não é só ouvir, né? Não é só deixar entrar aqui e sair pelo outro, é você genuinamente ouvir o que está sendo dito e você falar, putz, não pensei por esse lado, né? Então, é mais ou menos isso, assim, eu acho essa ideia de começo, meio e começo é muito melhor, porque isso gera movimento, isso faz com que a gente continue e não fique paralisado na situação de eu estou no início ainda, como é que eu vou chegar lá naquele fim? Como é que eu vou me desenvolver? Como é que eu vou me tornar desenvolvido? Porque isso paralisa. Se você tem um marco de referência de como eu tenho que ser, é que nem aquela coisa, né, de que as pessoas ficam julgando a própria jornada, se baseando na jornada do outro. Se você faz isso, você está se paralisando, porque você está usando um marco que não é necessariamente seu, né? Não condiz com a sua vivência, com a sua realidade, ou até mesmo com o que você quer, né? E a gente nunca se pergunta isso, o que a gente quer? A gente só olha essa outra referência e fala, putz, eu não vale a pena, não faz sentido. Mas se a gente começa a pensar com esse pensamento circular de movimento, a gente se permite andar durante um tempo, parar para refletir e continuar andando. E é assim que a gente vai resistindo, conseguindo construir outras coisas. Acho que entra até mesmo na problemática que com certeza você deve ver sobre o desenvolvimento, né? Que nessa lógica de começo, meio e fim, a história do desenvolvimento é problemática tanto no começo, quanto no meio, quanto no fim, né? Sim, total. Que a finalidade é mais acumulação de capital. E para isso, várias pessoas se ferram, a natureza se ferra, e todo mundo é infeliz no decorrer da vida inteira, praticamente. O desenvolvimento, ele acontece em detrimento das pessoas e da natureza, né? Tipo assim, é o desenvolvimento pelo desenvolvimento, ele não tem nenhuma base real para você justificar o porquê que a gente está seguindo essa direção. Ela só precisa, ela é necessária e urgente. É essa sensação de, se a gente não fizer isso, acabou, a gente não vai conseguir sair da crise. E sempre tem uma justificativa da crise, né? Agora, com a pandemia, o plano do Bolsonaro é levar em direção, se não me engano, o nome do plano é mineração e desenvolvimento, ou plano Lavra, se não me engano. E a ideia é usar a mineração para poder recuperar o Brasil da pandemia. E aí é urgente, né? Urgente recuperar a gente da pandemia. Mas por que em vez de você trabalhar com a prevenção da crise, né? Essa lógica de gestão, depois do problema que ele já acontece, por que você não pensa na prevenção? Por que você não pensa em como não permitir que a gente chegue em um ponto que a gente precise fazer coisas necessárias que acabam levando à destruição de pessoas, de comunidades inteiras, de saberes, à morte de pessoas, morte de rios, né? Isso não está sendo... Quando você pensa nos custos, né, dessa lógica do desenvolvimento, você está incluindo os custos socioambientais? Tipo Belo Monte, né? Belo Monte, até o custo em termos de eficiência energética, é um fracasso, né? A obra, porque é um rio que, se eu não me engano, metade do ano ele fica seco, na área onde tem a hidrelétrica. Então, assim, não funciona por metade do ano. Mas, além disso, né, vamos considerar que, sim, tem uma eficiência energética, é importante e tem o seu valor. Na hora de que a gente foi considerar se essa obra valeria a pena, faria sentido, né, teria o custo-benefício, ele faria sentido, se incluir os custos socioambientais dessa obra, ou não? Né? Os custos de você ter que remover milhares de pessoas, você ter que mudar curso de rio, você ter que destruir partes, destruir modo de vida das populações que viviam ali, que eram ribeirinhos, e aí você pegar essa galera e botar no que chamam de reassentamento urbano coletivo, os RUCs. São, basicamente, né, a Eliane Brum fala, são territórios de violência, onde você pega uma galera que estava muito bem conectada com a terra, com o seu modo de vida, né, ser ribeirinho, né, você vivia no rio, pescando, você tira essas pessoas do lado do rio, que viviam em palafitas, porque você diz que palafita não é boa condição de vida, vamos dar uma casa de alvenaria para você. Bota essa galera no meio da cidade, e aí essa galera fica em depressão, porque não tem nem onde botar uma rede, que era a base da vivência deles. Todo dia essa galera dormia em rede, dentro do barco, seja onde for. E aí você tira coisas básicas para a qualidade de vida dessa população. E aí você dá uma cesta básica e fala, pronto,
Não, ele tem comida, ó, ele tem uma casa de alvenaria, tudo que é ideal para uma vida urbana. Mas quem disse que todo mundo aspira a essa mesma vida? Né? A gente sempre esquece a diversidade que existe no nosso país. E a gente está sempre querendo impor políticas de desenvolvimento, sendo que a gente não considera o que é desenvolvimento para cada pessoa, né? Cada grupo. Tem uma ideia de que tem uma referência do que é o desenvolvimento e pronto. Todo mundo vai ficar com a mesma coisa. Isso não é necessariamente melhoria de qualidade de vida para ninguém, sabe? Por isso que eu sou bem crítica à ideia de desenvolvimento, porque a forma como ela foi criada, né, foi um discurso do Truman, e ele fez um discurso basicamente falando, olha, agora nós temos um mundo com países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, que depois virou em desenvolvimento, e esses países subdesenvolvidos precisam da nossa ajuda. E aí começou todo o debate de ajuda internacional, né? Como que... E é o complexo de Salvador, né? É a Cuba colonial em jogo. É a galera que destruiu um monte de território e fica assim, putz, eu tenho que ajudar essa galera pobre. E aí dá uma grana, investe em um empreendimento aqui e ali, achando que está melhorando a qualidade de vida das pessoas porque está dando dinheiro. Mas dinheiro não necessariamente se reflete na qualidade de vida que aquelas pessoas querem, sabe? Então, o desenvolvimento, para mim, é uma furada. Não adianta a gente pensar por essa lógica. Estou ouvindo você falar das grandes obras de desenvolvimento, igual a Belo Monte e tal, e eu estou lembrando da minha pesquisa, da minha tese de mestrado, que eu comecei mais ou menos a escrever, que é sobre isso, né? Eu estou, como direito internacional econômico, eu estou analisando os contratos internacionais do Banco de Desenvolvimento da Ásia, que é capitaneado pela China, financiando essas grandes obras. E tem cláusulas nesses contratos que diz que se impactar comunidade tradicional ou meio ambiente de forma significativa, e ainda não analisei profundamente o que é de forma significativa, né, para eles não liberam a grana. E esses contratos estão influenciando os contratos do Banco Mundial, do FMI, de bancos regionais de desenvolvimento também. Está sendo bem interessante a pesquisa. A Beatriz Bício, né? Eu não sei se você conhece ela, mas ela é uma grande professora da UFRJ, né? Ela sempre foi uma tutora para mim, né? Ela tem uma pesquisa boa sobre a China e sobre países asiáticos de uma maneira geral, porque ela lê mais desde o espírito de Bandung, né? Desde o movimento dos não alinhados e tal. E ela fala que essa lógica dicotômica que falam nas relações internacionais, né? Que o poder tá mudando do Atlântico Norte, né? Lá para a China, né? Para a Ásia e tal. Ela fala que a gente não pode ser tão simplista, né? De equiparar esses poderes de formas iguais, né? E ela fala que a estratégia da China é justamente tentar fazer esse soft power através da cooperação. Então, isso que você falou dos acordos tem muito a ver, né? Porque é uma ideia de que a gente só vai cooperar com vocês se vocês cooperarem entre si. Né? Se vocês verem se realmente faz sentido. Ou quem que está se beneficiando com esse dinheiro que eu vou estar dando, né? Então, eu acho isso muito importante, né? Óbvio que a gente não pode romantizar ou colocar... nossa, pronto, a China é tudo, né? Vamos deixar a China cuidar da gente. Mas eu acho que é interessante a gente olhar que existem outras formas de expressar poder, né? Se projetar no cenário internacional, que não necessariamente é baseado na destruição, né? Na aniquilação dos outros. E que é isso que é pensar fora da bolha, né? Isso que é a gente conseguir parar de pensar do jeito que a gente sempre foi pensando e a gente se permitir, poxa, existem outras formas de ler o mundo, né? Existe uma outra forma de eu me relacionar com a natureza, de eu me relacionar com as coisas que eu como, de eu me relacionar com as pessoas. E que não necessariamente precisa significar opressão, dominação e controle. Tem outras formas de a gente interagir, né? Então, bora fazer isso, porque senão a gente vai ficar nessa bolha destrutiva para sempre.